Graça e paz, irmãos, tudo bem? Nós queremos agradecer a Deus por mais esse domingo, mais esta oportunidade que Ele nos concede de reunirmos como igreja. E nós queremos gravar esse vídeo, porque nós sabemos que ainda não podemos reunir toda a igreja no templo, mas aonde você está, o Senhor Jesus está te acompanhando. Eu quero agradecer nesta manhã, temos conosco aqui o irmão Valdemir, o irmão Márcio, o irmão Sebastião, onde juntos nós queremos gravar esse culto para abençoar a tua vida. Queremos também nesse domingo agradecer a Deus pela vida das mães. Você que recebeu do Senhor o dom da maternidade, que Deus abençoe a sua vida, te cubra de bênçãos, que te dê alegria através dos seus filhos, netos, bisnetos, genros, noras, toda a sua família. Que você receba do Senhor a paz que só Ele pode te dar e a alegria de viver que vem dos céus. Eu quero orar, agradecer a Deus pela vida de cada mãe nesta manhã. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez. Eu te agradeço pela vida de cada mãe, Senhor. Toma elas em tuas mãos. Obrigado, Deus, pela maneira como elas dispensaram da sua atenção, dispensaram do teu cuidado, do teu amor para a criação dos seus filhos. E a intenção delas era de fazer homens e mulheres segundo a tua vontade, Senhor. Que sejam pessoas que tragam bons referenciais na face da terra. Obrigado, Senhor, porque nós temos do Senhor a salvação em Cristo Jesus. E muitas vezes aprendemos através da boca de nossas mães. Cumula elas de bênção, Senhor, e derrame sobre elas a tua presença gloriosa. Senhor, é o que eu agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, não poderia deixar de agradecer a nossa equipe de eventos, os nossos irmãos que levantaram cedo e foram na casa de cada mãe de nossa igreja levar uma cesta do café da manhã. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe cada um dos irmãos, os grupos que saíram para esse serviço tão bonito e tão gratificante. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos ter um louvor nesse momento. Convido o irmão Márcio que vai estar louvando ao Senhor com um cântico. A graça e a paz dos irmãos, é um privilégio estar aqui para comungar juntamente com todos a palavra de Deus e também a palavra de Deus cantada. Neste momento, nós gostaríamos de oferecer este cântico ao nosso Deus e também em homenagem a todas as mães da Igreja Batista Filadélfia e todos aqueles que irão ouvi-la, que irão assistir este vídeo. Ok? Vamos adorar a Deus com o hino Tu és fiel, Senhor. Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudastes, tu nunca faltastes, tal como após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança.
com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e vales, sol, lua, estrelas, no céu a brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares. Todo o universo vem sim te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Amém. Pastor? Amém, meus irmãos, que bênção! Como é gratificante nós ouvirmos um louvor expressando a fidelidade do Senhor para conosco. Isso nos dá tanta segurança e tanta garantia de amanhã, garantia de que Ele está presente conosco. Eu quero meditar com vocês nesta manhã sobre Jesus Cristo visitando um lar. Jesus Cristo em uma casa e o que Ele fez dentro dela. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1, para nós meditarmos nesta noite de domingo, neste culto de evangelístico, para que nós possamos pensar o que Deus tem a falar conosco. Diz a palavra do Senhor: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu a notícia de que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito onde jazia o doente. E o versículo 5 diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, porque ele falava deste modo: isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, lhes disse: por que vocês estão arrazoando sobre essas coisas em vosso coração? O qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Versículo 10 disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante tomou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos
coisa assim. Sabe, meus irmãos, uma das coisas que nós podemos perceber nesse texto é que Jesus Cristo, aonde Ele vai passando, aonde Ele entra, Ele transforma os ambientes. Primeiro, Jesus entra numa casa, e nós podemos perceber que essa casa que Jesus entrou, a Bíblia dá sinais de que era a casa de Pedro. Momentos antes, Jesus tinha passado pela casa de Pedro e curado a sogra dele que estava enferma. E Jesus faz uma mudança na vida daquela mulher, e Jesus novamente agora está na casa, na mesma casa, ou seja, a casa de Pedro. Mas a multidão cercava Jesus, porque quando aquela mulher foi curada, a notícia se espalhou de que Jesus havia transformado a vida dela. Igreja, da mesma forma que Jesus entrou naquela casa, aquele homem que era paralítico voltou para a sua casa, agora glorificando a Deus, agora não mais sendo carregado, mas agora trazendo o leito, que um dia era o local onde ele era escravizado. Eu quero pensar com vocês, como é que Jesus faz quando ele entra numa casa? Meus irmãos, a nossa casa é o nosso lar, e essa palavra lar soa bem nos nossos ouvidos. Jesus estava num lar, ali tinha o Pedro, tinha sua esposa, tinha sua sogra, ali tinha uma multidão de pessoas, mas Jesus estava nele em um lar. Como é bom nós vivermos em um lar onde Deus está. Como é bom nós vivermos em um lar onde Jesus habita, onde Ele é Senhor e Salvador. Como é bom vivermos num lar onde o príncipe da paz, aquele cujo nome é maravilhoso, é Deus forte, é poderoso, é conselheiro, tudo que eu preciso, Jesus está lá, sanando necessidades. Aquele homem, meus queridos, ele foi atrás do que ele precisava, do que ele queria, mas ele levou de Jesus o que ele precisava. O que eu preciso é muito mais importante do que o que eu quero, e às vezes nós não damos conta disso. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que Deus, desde o início, sempre teve preferência em se manifestar dentro de casas, dentro de lares, dentro de ambientes familiares. Em ambientes, meus irmãos, onde tem o pai, a mãe, os filhos, o genro, onde toda a composição da família pode ver a ação de Deus na vida deles. Em casas ao redor das famílias, geralmente foi o palco onde se desenvolveu o maior tempo de ministério de Jesus. Lá em Jerusalém, conforme Atos dos Apóstolos, a igreja se reunia no templo, mas também de casa em casa. Numa noite como essa, uma das coisas que as mães mais querem é que seus filhos sejam alcançados por Jesus. Paulo saúda a igreja que se reúne na casa de Priscila e de Áquila, lá em Romanos capítulo 16. Mas quando você chega no texto de Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante, mostra ali claramente que a diferença é quando Jesus está dentro da nossa casa. Meus irmãos, todos os que estavam ali, além dos parentes, além dos vizinhos, além dos amigos que estavam ali por causa de Jesus. Aliás, quando Jesus está em casa, todo mundo sabe que Ele está lá. As pessoas foram por causa de Jesus e nunca mais foram as mesmas por causa de Jesus. Certa feita, Zaqueu ouviu dos lábios de Jesus: olha, hoje eu vou estar em sua casa. E antes de Jesus foi embora, ele disse: salvação entrou em sua casa. Nada melhor do que o Dia das Mães para meditar como é importante ser Jesus dentro da nossa casa. Sabe, meus queridos, o nosso lar é um lugar de grande afluência. Nele entra as pessoas que você mais ama, nele entra as pessoas que são mais importantes para você. Versículo 2 diz que logo chegou a notícia de que ele estava naquela casa, e muitos foram para ali, lotaram, encheu-se a casa. Naquele momento nada era mais importante, os móveis não eram importantes, aquele buraco no telhado, no eirado já não era mais problema, porque a resolução de vidas, a resolução do que o Senhor iria fazer era muito mais importante. Então a notícia de que Jesus estava naquela casa, meus queridos, atraiu muitas e muitas pessoas. Quando as pessoas sabem que Jesus mora na sua casa,
muitos querem ir lá por causa dele, e ele vai ouvir dos seus lábios palavras vindas dos céus. Embora Jesus estivesse no início do seu ministério, meus irmãos, muitos já sabiam que Jesus tinha poder para fazer milagres. Estava no começo, mas muitos já sabiam que Jesus tinha poder para operar milagres. Jesus agora, 30 anos de idade, durante um período dos 12 aos 30, ninguém ouviu falar muito de Jesus Cristo, mas agora ele chega com o seu ministério de curar, de perdoar. Era isso que ele estava fazendo. Quando Jesus está presente no ambiente, o ambiente se torna-se um local de fé. A fé se aflora, porque você vê em quem você pode depositá-la e que ele é poderoso. Meus irmãos, a confiança e a alegria é aquilo que ele começa a restaurar dentro de casa. As pessoas gostam de estar em lugares assim. Eu quero dizer para vocês que a casa estava cheia, porque Jesus estava fazendo uma das coisas que ele mais gostava de fazer, anunciar a palavra do reino. Versículo 1 e 2 diz que ele aproveitou todo aquele período, quando aquele homem desceu pelo eirado e encontrou Jesus anunciando palavras de vida eterna, palavra de transformação, palavra de arrependimento, palavra que transformava o homem e a mulher num ser agora espiritual, homens e mulheres aptos para habitar as regiões celestiais. O nosso lar é um lugar de espontaneidade, um lugar, meus irmãos, onde o ajuntamento é mútuo. Quem não gosta de receber os filhos, os netos? Eu fico vendo que os avós têm uma preocupação: por que os netos não chegaram ainda? Aí chega a mãe, às vezes a nora ou o genro. Aí você pode levar até os seus parentes, porque são bem-vindos, porque é um local que cai bem as pessoas que você ama. Versículo 4: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Tinha multidão, queridos. Aonde Jesus vai, a multidão está junto. Sabe por quê? Porque Jesus atraía para si muitos, porque precisavam de um perdão, muitos queriam aprender do Senhor, porque recebiam do Senhor aquilo que era agradável para as suas vidas, porque achavam descansos para as suas almas, porque os ensinamentos vinham de um homem que era manso e humilde de coração. Mas diante daquele obstáculo, eles não recusaram a fazer com que aquele homem que eles olharam e viram que necessitava muito de Jesus, não tiveram dificuldades nenhuma. Eles foram perseverantes, foram criativos e foram unidos em busca de uma estratégia para alcançar o seu objetivo. Eles foram exatamente aonde Jesus estava e desceu aquele homem. Queridos, precisamos levar os que nós amamos aonde Jesus está. Jesus precisa estar na tua casa hoje. As pessoas têm que chegar na sua casa e sair transformados pelo poder da palavra do Senhor. Faça uma oração. Não deixa passar esse domingo dos dias das mães sem fazer uma oração para a sua família, sem citar um texto bíblico, sem mostrar que Jesus mora na sua casa. A presença de Jesus nos motiva a transpor os obstáculos e a superar os nossos limites, para não somente resolver os nossos problemas, mas também abençoar a vida de outros. Até um certo momento era só os que estavam ali. De repente, por não ter lugar, desce alguém do teto. Foi problema aquele buraco no teto? Não. Meus irmãos, diante do que Jesus fez naquela vida, não tinha dificuldade, não tinha problema. Paulo tinha razão, e tem razão. Filipenses 4,13 diz que posso todas as coisas, ou tudo posso naquele que me fortalece. O nosso lar é um lugar de cura, sabe, das cicatrizes emocionais, das cicatrizes espirituais, físicas e morais. No nosso lar é um local de perdão. Ali precisa ter perdão. Quando as feridas causadas pelos ressentimentos, pelas palavras mal faladas, pelas ofensas, e é momento de perdoar, apagar. Eu quero dizer para você que as pessoas são muito mais importantes do que o que elas fizeram, sabe?
Mas a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus viu a fé daqueles homens, Jesus olhou para o paralítico, fitou os olhos naquele que tinha uma grande necessidade e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Foi isso que Jesus queria fazer, meus irmãos. Jesus não queria só curar o problema físico daquele homem, Jesus queria perdoar os seus pecados. O nosso problema é pecado. Embora esperassem apenas a cura física, ele recebeu muito mais. Ele recebeu a cura espiritual, a salvação da sua alma. Jesus não quer somente melhorar a vida das pessoas, não é somente isso. Ele quer salvá-las integralmente, o corpo e a alma, transformando-os em seres espirituais, agora como homens e mulheres de Deus. Sabe, meus queridos, nós não podemos nos esquecer que a nossa missão é compartilhar Jesus como Salvador para as pessoas. Você que já foi alcançado por Jesus, precisa levar outros, principalmente os domésticos da fé. Nesse sentido, a nossa grande missão se assemelha aos que fizeram aqueles 4 homens que desceram aquele paralítico. Precisamos levar as pessoas a Cristo. Talvez na sua casa tem alguém que precisa conhecer Jesus. Talvez na sua casa tenha alguém que está sendo carregado para lá e para cá. Talvez na sua casa tenha alguém que não tem mais condições de caminhar sozinho. E por último, o nosso lar é um lugar de sonhos. É um lugar de alimentar esperanças reais quanto ao futuro. O nosso lar tem que ser um local de encorajamento, um lugar onde as pessoas entram e recebem uma porção de encorajamento. Quantas vezes eu precisei visitar a casa dos meus pais como pastor e voltei encorajado. Quantas vezes ouvi de minha mãe e ouvi de meu pai: vai, filho, Deus está contigo. Meus irmãos, o lar é isso. Provavelmente aquele paralítico não tivesse muita esperança quanto ao futuro. As coisas para ele estavam difíceis. Numa visão meramente humana, as suas chances, meus queridos, de mudança eram nulas. Ele era paralítico, ele era incapaz, ele era um homem inativo. Não é como os dias de hoje, onde você vê os ambientes que têm acessibilidade, não tinha isso. Hoje, um homem que tem deficiências, ele pode dirigir, trabalhar, ele pode estudar, ele pode se mover, ele pode ir para vários lugares, até praticar esportes. Graças a Deus as coisas melhoraram. Mas não tinha acessibilidade. Aquele homem precisou ser levado, descido pelo telhado. Mas quando ele encontrou ali Jesus, as suas esperanças renasceram. As palavras de Jesus curaram a sua vida. Foi por isso que os discípulos de Jesus ouviram. Jesus ouviu de seus discípulos: para onde é que nós vamos, Jesus? Se só tu tem palavras de vida eterna. Ele poderia sonhar novamente. Aquele homem que entrou arrastado agora tinha sonhos. Ele tinha projetos novamente. As palavras de Jesus, meus queridos, o encorajaram a se levantar. E o leito que era símbolo de limitação, o leito que simbolizava a frustração, agora se torna símbolo da sua vitória, para o testemunho do que Jesus havia feito para a glória de Deus. O lar onde Jesus está é um local repleto de sonhos. Meus queridos, talvez não há sonhos na sua casa, mas Jesus quer restaurá-los. Talvez não há perspectiva de um dia melhor, mas Jesus quer restaurar. Jesus quer restaurar casamentos. Talvez aquela relação entre marido e mulher que não está tão bem, talvez o amor que está se esfriando, Jesus quer trazer novamente à tona. Jesus quer fazer o amor florescer dentro da sua casa. Talvez os seus filhos tenham sido andado tão rebeldes, e Jesus quer curá-lo da rebeldia. Jesus quer transformar aquele lar que é um cemitério de esperanças em um local de vitória, onde reina o Senhor sobre nossas vidas. Sabe, meus irmãos, eu concluo dizendo que a semelhança do que ocorreu naquela casa, conforme foi registrado aqui em Marcos, nos dá também a esperança de que nós podemos nas nossas casas hoje experimentar a maravilhosa diferença que
que faz com a presença de Jesus. Jesus entrou naquela casa. Diz a Bíblia que no versículo 12, ele se levantou, diz a Bíblia que foi no mesmo instante, tomou o seu leito, retirou-se, onde todos viram, à vista de todos os que estavam naquela casa viram ele entrar de um jeito e sair de outro. Pegou o seu leito. Enquanto isso acontecia, todos ficaram admirados e começaram a glorificar o nome de Deus. Deus quer transformar um local de murmuração, de reclamação, em um local de glória, de engrandecimento do reino de Deus. E eles disseram: jamais vimos coisa assim. Meus irmãos, quando Jesus entra na sua casa, você vai ver coisa que você jamais imaginou ver. Você vai viver as delícias celestiais, a paz volta, a alegria volta. Que mudança Jesus tem realizado na sua casa? Ele quer fazer isso hoje. Que mudança Jesus tem realizado na sua vida? Ele quer fazer isso hoje. Quantos gostariam nessa oportunidade de dar um passo de fé em direção a Jesus? Abra o seu coração, deixa Jesus entrar. É isso que nós desejamos para você nesse domingo, dia das mães. Presenteie a tua mãe, dizendo: mãe, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu garanto para você que lágrimas vão descer nos olhos dela de alegria, porque ela vai perceber que salvação entrou na sua casa. Eu quero finalizar essa mensagem orando pela sua família. Maravilhoso Deus, Pai Celeste, Criador dos céus e da terra, o Senhor que antes de formar a igreja formou a família, e o Senhor entrava nas casas porque Jesus tinha preocupação para com elas. O que acontece na nossa casa, Jesus está interessado sim, porque só Ele tem poder para mudar. Muda cenário, Senhor. Ó Deus, traga de volta o amor, a harmonia, a alegria de reunirmos novamente. Ó Senhor, queremos estar juntos, porque em Cristo nós somos mais, nós somos unidos, um só do Senhor. Derrame sobre essas vidas, ó Deus, bênçãos, copiosas bênçãos dos céus. Toma, ó Deus, em tuas mãos cada mãe, abençoa os pais, os filhos, toda a composição, família, Senhor. E que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. No nome desse Jesus poderoso que oramos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te acompanhe durante todo esse dia. Reflita em quem é Jesus para você. O que Ele pode fazer na sua vida. Ele pode fazer muito mais do que você imagina. Jesus naquela casa fez o inimaginável. Só Ele pode. Só Ele tem. Fique na paz e Deus ricamente te abençoe. Amém.